paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início à ministração da palavra do Senhor, diretamente do Ministério Igreja de Deus, Casa de Oração em Paranavaí. Hoje eu venho falar a respeito do título pastor, meus irmãos. Aqueles que se intitulam pastores e que se autodenominam pastores. Hoje eu tenho certeza que após esse vídeo, os crentes, com certeza, eles vão querer arrancar o meu couro. Já na grande maioria de todos que me conhecem já não me suporta, já me odeia e não tem mais vínculo de irmãos comigo, mas não tem problema. A minha função é pregar a palavra da verdade. Eu peço que você assista até o final. Não seja aquele crente micro-ondas, aquele crente fast food, que quer tudo rapidinho, já pronto. Assista o vídeo total. Eu estarei fazendo leitura de alguns versículos da Bíblia, meus irmãos, para poder mostrar aquilo a qual Deus colocou no meu coração, para poder trazer o ensinamento sobre esse tema, que se intitulam de pastores e se autodenominam de pastores. Hoje nós vemos que a grande maioria dos pregadores, das pessoas crentes, ao longo do seu caminho, eles querem ser levantados ou separados e ungidos para serem pastores nas igrejas. E hoje então eu quero falar a respeito deste assunto dentro da palavra do Senhor. Já estarei fazendo a leitura no livro de Efésios, capítulo 4, verso 11. Você que tem a sua Bíblia, acompanhe, faça a leitura, faça a exegese. Eu estarei lendo do versículo 7 para podermos entender melhor. Efésios capítulo 4, do versículo 7, estarei lendo. Assim está escrito a palavra do Senhor Jesus Cristo por intermédio da Bíblia Sagrada, meus irmãos. Assim está escrito: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Repito, por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto de que ele subiu, o que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. O verso 11, meus irmãos, preste bem atenção. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Enfatizando o versículo 7, meus irmãos: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Meus irmãos, quando olhamos para a Escritura, para a Bíblia, nós podemos entender que Jesus Cristo, aqui refere-se a Jesus, que ele desceu às partes mais baixas da terra e ele pregou aos espíritos em prisão, meus irmãos. Está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 19, confere aí. Está escrito que Jesus Cristo, quando ele morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão, os
os espíritos daqueles desde o tempo de Noé estavam aprisionados em prisões eternas abaixo da terra. E a Bíblia está escrito que Jesus levou cativo o cativeiro e, subindo ao alto, ele deu dons aos homens. Nos lembramos, meus irmãos, em Atos, que quando Jesus é assunto ao céu, quando Jesus sobe ao céu, ali estavam os discípulos de Jesus, os apóstolos, os 11 apóstolos. E ali então, Jesus Cristo, ele subindo ao alto, ele deu dons aos homens. Jesus Cristo, ele não deu título aos homens, meus irmãos. Jesus, a Bíblia está escrito que ele deu dons aos homens, uns para pastores, outros para profetas, para funcionar como profeta, porque hoje não há mais profeta. Os profetas profetizaram até João o Batista. Hoje não tem mais profeta. Hoje tem o dom de profetizar. Pessoas são usadas com os dons, com o dom de profetizar, conforme está escrito na Escritura. Você pode ler também ali em 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 12, ali está escrito a respeito dos dons. Então, meus irmãos, também apóstolos não tem mais apóstolos. Apóstolo está escrito no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 4, no seu verso 9, estarei conferindo. 1 Coríntios, é muito bom conferir, porque que não venha ser aquilo de mim mesmo, mas sim a palavra do Senhor. Você confere na sua Bíblia. Coríntios capítulo 4, no seu versículo 6. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Estarei lendo. Preste bem atenção sobre apóstolos. Eu já estou me engajando aqui todas essas referências para que venhamos entender. O verso 9 está escrito assim, meus irmãos: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Meus irmãos, o apóstolo Paulo deixou escrito aqui em Coríntios capítulo 4, verso 9, que ele e Apolo foi colocado como o último apóstolo, como espetáculo ao mundo e aos anjos. Então entendemos que não tem mais apóstolos no dia de hoje. Apóstolos eram apenas aqueles que andaram com Jesus, aqueles que viram Jesus, aqueles que estiveram com Jesus. E no caso do apóstolo Paulo, ele recebeu diretamente de Jesus ali no caminho indo para Damasco. E aqui nós vemos que Jesus ele deu dons para homens serem mestres, serem evangelistas e pastores. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que Jesus ele deu dom, ele não deu título, ele não deu esse título a homem nenhum, meus irmãos. Mas por que é que hoje as pessoas chamam as suas lideranças de pastores? Por que é que os líderes hoje querem ser chamados de pastores? Por que é que querem chegar rapidamente a ser levantado e ungido para funcionar como pastor? Meus irmãos, o homem, ele não é pastor. O homem, ele funciona como pastor. Aqui Jesus deu dom, e o homem vem a funcionar como pastor, meus irmãos. Porque o que eu venho dizer hoje, meus irmãos, que esse título que estão usando de pastor, essa nomenclatura, isso tem causado, meus irmãos, uma grande idolatria dentro do meio evangélico, meus irmãos. Está muito feio isso, o que os crentes estão fazendo, crentes religiosos, chamando homens de pastores.
chamando seus líderes e pastores. Até mesmo muitos, quando você pergunta quem é aquele fulano ali, aquele líder da igreja, e a pessoa rapidamente ela diz, é o pastor fulano de tal. Eles não falam nem o nome da pessoa. Toda pessoa tem um nome, mas eles colocam um título na frente do nome da pessoa, para que essa pessoa venha a ser reconhecido, paparicado, ovacionado. E a grande maioria, meus irmãos, destes homens que funcionam como pastores, eles querem a todo custo ser chamados de pastores, para que venha passar uma mensagem de que eles são melhores, de que eles são maiores, de que eles são homens super espirituais, que eles são ungidos de Deus. E aqui eu já vou explicar sobre isso, ungido de Deus, porque eles dizem, meus irmãos, que ninguém pode falar nada contra eles, mesmo que eles estiverem ensinando errado, estiverem fazendo o que é errado. Eles dizem, olha, não toca nos ungidos de Deus, não se levanta contra os ungidos de Deus. E aqui eu quero mostrar, meu irmão e minha irmã, dentro da Bíblia, Salmo 105, na sua Bíblia você pode estar acompanhando. Quem eram os ungidos de Deus? Hoje eu quero encaixar todo esse contexto, meus irmãos, conforme a palavra vai fluindo, conforme Deus vai dando, pelo intermédio do Espírito Santo, eu vou passando aqui. Salmo 105, na sua Bíblia, no verso, Salmo 105, estarei fazendo a leitura. Olha só o que a Bíblia vem falar sobre o ungido de Deus, meus irmãos, e quem eram os ungidos de Deus. Presta atenção. Verso 10 do Salmo 105, prestem atenção. O qual confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo, a ti darei a terra de Canaã como vossa herança, quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos e peregrinos nela, quando andavam de nação em nação, e deu um reino para o outro, não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo, não toquei nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Meus irmãos, a palavra do Senhor vem falar a respeito de Abraão, de Isaac, de Jacó, destes homens ali da antiguidade, que caminhavam por reinados, e Deus aqui disse essa palavra, não toque nos meus ungidos, e não maltrate os meus profetas. Aqui Deus se refere àquele povo que Deus começou ali conduzi-los pelo deserto, pelos reinados. Se lembram quando Abrão ele entra na terra de Gerar, e ali o rei Abimeleque, se eu não me engano, ele tenta tomar a mulher de Abrão, e Deus ali trouxe castigo sobre a vida deles. Também quando Isaac esteve na mesma terra de Gerar, e o rei também quis tomar Rebeca, então Deus também ali tocou naquele povo ali, Deus trouxe castigo, e aqui Deus vinha trazendo punição para aqueles que tocassem nos ungidos de Deus. Está escrito que Deus tocou nos reis que mexeram com o seu povo. Meus irmãos, todo pregador, todo homem que funciona como pastor sempre usa esse texto. Também está lá em Crônicas, Crônicas capítulo 16 verso 22, também está escrito sobre isso. É a mesma referência, não toqueis nos meus ungidos. Então hoje, meus irmãos, nem um homem, nem uma mulher tem direito de abrir a sua boca e expressar esse tipo de palavra dizendo que ele é ungido de Deus, porque aqui a referência era para aquele povo. A Bíblia refere para aquele povo, meus irmãos,
e também quem após eles eram ungidos de Deus. Na Bíblia nós encontramos 3 tipos de unção: unção de rei, que era ungido do Senhor, os sacerdotes e os profetas. Estes 3 classes recebiam a unção de Deus e eram considerados como ungidos de Deus. Mas hoje, meus irmãos, um pregador, um ministro da palavra, um homem que funciona como pastor, usar esse título para amedrontar as pessoas, fazendo coisas erradas, pregando errado e dizendo que ninguém pode tocar nele, não pode falar contra, que Deus vai punir, Deus vai matar, isso é mentira, meus irmãos. Porque no livro de 2 Pedro, meus irmãos, no livro de 1 João, está escrito que todos podemos ser ungidos de Deus. Todo aquele que obedece à palavra de Deus, ele recebe a unção do Espírito Santo e ele se torna ungido de Deus. Estarei lendo 1 João capítulo 2. Estarei lendo para os irmãos acompanhar bem direitinho. 1 João capítulo 2. Olha só o que a palavra diz. Vejamos o que a palavra diz em 1 João, no seu capítulo 2. 1 João capítulo 2, verso 27. Assim está escrito: e a unção que vós recebestes dele, de Deus, de Jesus, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensina, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então aqui nós vemos, meus irmãos, depois você pode ler desde o verso 20, 1 João capítulo 2, do verso 20 ao verso 27, está escrito que a unção que de Deus recebemos, ela fica em nós. Ou seja, meus irmãos, todo aquele que obedece os mandamentos de Deus, ele pode ser ungido de Deus, mas não uma pessoa em especial, não uma pessoa exclusiva que funciona como presbítero, como diácono, evangelista, pastor, bispo. Não importa a função que ele exerça, ele não pode usar esse texto para poder amedrontar as pessoas, para querer dizer que ele é intocável, dizendo que Deus vai matar, que Deus vai pôr a enfermidade, que Deus vai levar essa pessoa para longe. Eu já vi muito isso nas igrejas, e isso é muito ruim, uma pessoa que diz ser servo de Deus ficar falando e usando isso. Pois bem, meus irmãos, o homem, ele funciona como pastor, mas ele não é pastor, porque o único pastor é Jesus Cristo, meus irmãos. E só enfatizando que o homem funciona como pastor, você procura na Bíblia NVI, Ezequiel capítulo 34, verso 9 e verso 10, está escrito, é uma tradução bem próxima do original. Você vai ver que ali está escrito, Deus ele disse assim: eis que eu tirarei a função dos pastores. Deus ele prometeu, irmãos, tirar a função dos pastores que não estavam apacentando as ovelhas. E quando eu digo que só Jesus é pastor, meus irmãos, leiamos em João capítulo 10, no seu verso 11. João, procura aí na sua Bíblia, João capítulo 10, no seu verso 11. João 10, verso 11, apenas este, para poder dar prosseguimento. Olha só o que diz a palavra. Assim está escrito, meus irmãos, olha: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Meus irmãos, apenas Jesus Cristo
ele pôde ou pode dar a sua vida pelas ovelhas. Esta é a condição maior para alguém ser chamado de pastor, e esse alguém é apenas Jesus Cristo. Apenas Jesus Cristo tem o direito de ser chamado pelo título de pastor, meus irmãos. E aqui está escrito: o pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Você nunca vai encontrar um homem que funciona como pastor que dê a sua vida por alguma ovelha, meus irmãos. Você não vai encontrar isso. Mas Jesus, ele fez isso na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida pelas ovelhas, meus irmãos. Então somente Jesus, ele pode usar o título de pastor, mas o homem, ele não pode usar o título de pastor. Meus irmãos, Eclesiastes capítulo 12, no seu verso 11, procure aí na sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 12, no seu versículo 11, veja o que está escrito. Estarei fazendo a leitura. Eclesiastes capítulo 12, verso 11, assim está escrito: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Veja só, pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Vocês entenderam a palavra? Que os pregadores, os líderes das igrejas, a referência aqui os cita como mestres, pessoas como professores, mestres. E aqui refere-se Jesus Cristo como único pastor. Não há dois, não há três. Único. O que significa único? Apenas um, meus irmãos. Jesus Cristo, o único pastor das ovelhas. Agora você vai para o livro de 1 Pedro, no seu capítulo 2, no seu verso 25. Isso aqui, meus irmãos, os crentes religiosos, eles nunca vão aceitar. Paulo, ele disse: aquele que é carnal, ele não vai compreender as coisas espirituais. Isso aqui é só para cristão convertido em Cristo. Aquele que é convertido, que é religioso ainda, que se converteu a uma placa de uma igreja, se converteu ao ministério, se converteu ao seu líder, isso aqui ele vai odiar. Isso aqui ele vai me espraguejar, vai me amaldiçoar, vai dizer tudo de ruim contra mim, mas não tem problema. O meu foco é pregar a palavra. Mas o cristão verdadeiro e genuíno, meus irmãos, convertido a Cristo e a sua palavra, ele vai receber isso aqui, facinho, que está escrito em João capítulo 8, verso 47. Aquele que é de Deus, ele ouve a Deus. E como ouve a Deus? Por intermédio da sua palavra. Uma das formas mais usadas para ouvir-se a Deus é através da palavra que está escrito na Bíblia, e depois através do Espírito Santo que fala aos nossos corações. Então aqui, meus irmãos, 1 Pedro capítulo 2, verso 25, estarei lendo: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Jesus Cristo, ele é o pastor e ele é bispo das nossas almas, e ele também é sumo sacerdote, como está escrito lá em Hebreus também. Jesus, ele é tudo isso. Ele é pastor, ele é rei, ele é senhor, ele é cordeiro, ele é leão. Todos esses nomes é usado para Jesus Cristo. Só que o título de pastor só pertence a ele, não pertence a mais ninguém.
Então, meus irmãos, tem acontecido grande idolatria no meio religioso. Pessoas chamando a pessoa pelo título primeiramente. Fulano, pastor fulano de tal. Não, chame pelo nome da pessoa. Não precisa toda hora ficar engajando e chamando a pessoa pela função que ele exerce. Isso traz idolatria dentro das igrejas. Isso traz idolatria no meio religioso, meus irmãos. Isso não é bom ficar fazendo isso. Devemos aprender a linguagem de Cristo, a linguagem da Bíblia, chamando a pessoa de irmão. Você sabe que ele está como liderança no ministério. Tem que se haver respeito por ele. E quando encontrarmos um homem que funciona como pastor, que prega a Bíblia, nós devemos nos sujeitar a ele. Que está escrito em Hebreus capítulo 13, verso 17: sujeitai aos vossos pastores. Só que na versão NVI e na Bíblia antiga, que é mais próximo do original, e no hebraico está escrito: sujeitai aos vossos guias ou aos vossos líderes. Não está pastor. A palavra pastor, ela foi usada mais para frente, traduzida, mas antes era sujeitai aos vossos guias. Estarei lendo Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Olha só o que está escrito na palavra. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui, só os que é de Deus que vai aceitar isso aqui. Hebreus capítulo 13. Esse é um dos textos mais usados pelos pastores, vamos dizer assim. É a referência que vocês estão acostumados a ouvir. Hebreus capítulo 13. Estarei lendo o verso 7. Presta atenção. O verso 7 de Hebreus: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então veja aqui, meus irmãos: lembrai dos vossos pastores. No hebraico, lembrai dos vossos guias, dos vossos líderes, que vos falaram, olha só, a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. A Bíblia traz uma condição, meus irmãos, para poder se sujeitar a um homem que funciona de pastor. Se ele prega a palavra de Deus, e devemos imitar a fé deles. Aí no verso 17, que é o mais usado para poder ter os crentes debaixo de manipulação, debaixo do poder deles, eles usam isso aqui: obedecei a vossos pastores. No original, obedecei aos vossos guias, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então aqui a palavra, meus irmãos, está escrito que deve se sujeitar a uma liderança pastoral. Mas quando este homem que funciona como pastor, ele prega a palavra bíblica. Se ele não prega, meus irmãos, saia correndo deste lugar e não volte mais. Porque está escrito em Mateus capítulo 15, verso 14: se um cego e a outro cego, ambos cairão no barranco. Tanto aquele que é guiado como aquele que o guia, ambos vai cair no despenhadeiro do barranco, meus irmãos. Então não seja guiado por cego, mas seja guiado por aquele que tem a visão da palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, quando nos deparamos com a Escritura, eu quero também fazer a leitura de Ezequiel 34. Então, meus irmãos, há muita idolatria no meio religioso. Pessoas dizendo assim, direto eu me deparo com pessoas que dizem assim para mim:
Ah, o meu pastor. Irmãos, isso chega a ser, sei lá, desagradável de ouvir esse tipo de palavra. A pessoa enche a boca para dizer assim: ah, o meu pastor. Como assim o seu pastor? O nosso pastor é Jesus Cristo. Não fica dando esta honra para homens, não, meus irmãos. Não fica dando esse direito que não nos cabe para eles, não, que eles ficam tudo cheio. Você já viu aquele sapo que se enche assim, fica grande? Ou aquele peixe que se enche e depois murcha? É a mesma coisa, meus irmãos. Não fica fazendo isso. Isso é idolatria, isso é pecado. Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. E vocês estão querendo dividir a glória de Jesus Cristo com esses homens pecadores, como eu também sou um pecador. Todos somos pecadores. Então para com isso de meu pastor. Aqui está escrito que somente Jesus é pastor. O homem, ele funciona como pastor, meus irmãos. E esses homens gostam de ser chamados de pastor. Quando eles chegam nas igrejas, o povo até se murcha, parecendo aqueles cachorrinhos pequenininhos assim, que se encolhe com medo. O povo se murcha, se atemoriza, dando o entendimento que aquele homem tem poder, que tem cobertura espiritual. Meus irmãos, quantas pessoas têm idolatrado dizendo assim: eu vou lá até aquele pastor, ele vai orar para mim, eu vou ser curado, porque Deus vai ouvir a oração dele. Meus irmãos, Deus não colocou nenhum homem, nenhuma mulher que esteja acima de ninguém na classe espiritual, meus irmãos. Deus, Ele ouve a sua oração. Hoje nós não precisamos de sacerdote, e hoje não há sacerdote. Hoje há sumo sacerdote, que é Jesus. Mas sacerdote não tem mais, meus irmãos. O véu foi rasgado há mais de 2000 anos. Hoje todos temos acesso a Deus. Deus, Ele ouve a sua oração. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus. Você lembra quando Eliseu mandou a viúva entrar no quarto, fechar a porta, orar, e o azeite foi multiplicando? Não foi Eliseu que foi orar por ela, foi ela que foi orar por seus filhos. Ele não quis essa glória para ele. Então não fique dando essa glória para homens pecadores, meus irmãos. É claro, Deus colocou eles sob lideranças constituídas, e está escrito na Bíblia que devemos orar uns pelos outros, e também orar com imposição de mãos. Mas começar a usar isso para trazer idolatria, achando que Deus vai ouvir o fulano A, o fulano B, isso é idolatria, meus irmãos. Achando que Deus vai te curar, porque aquele homem vai orar por você, isso é idolatria. Deus, Ele pode te curar a qualquer momento, a hora que Ele querer, mas não é porque você vai lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá na Bahia, e alguém vai orar para você e você vai ser curado. Isso é idolatria, cuidado. 1 Pedro capítulo 5, meus irmãos, estarei lendo 1 Pedro capítulo 5, verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Pedro, já estou caminhando para o final. 1 Pedro capítulo 5, verso 1. Ao título: Conselho aos presbíteros e aos jovens, aos anciões que estão entre vós, admoesto eu, que sou juntamente com eles ancião, que significa pastor, bispo, e testemunha da aflição de Cristo, e participante da glória que há de ser revelar. Olha só o verso 2, o que diz aos que funcionam como pastor: apacentai o rebanho de Deus. O rebanho de quem? De Deus, não é do homem. Que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto,
não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Verso 4: E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Entendeu, meus irmãos? Jesus Cristo é pastor e é sumo pastor, como Ele é Senhor e Senhor dos senhores. Então, meus irmãos, aqui está escrito o conselho para poder apacentar o rebanho de Deus, não como dominador, não como dono, mas como dando exemplo, com boa vontade, com mansidão, não querendo ter domínio, como muitos que abrem igrejas e ele agora começa a ungir, separar vários obreiros, e daqui a pouco ele começa a estipular que ele seja servido pelos obreiros, como se ele fosse maior, como se ele estivesse no topo, dando a entender que todos são serviçais dele. Os apóstolos não procediam desta maneira, meus irmãos. Todos eles se tratavam por igualdade, chamando um ao outro de irmão. Não chamavam um ao outro de apóstolo, de reverendo, reverendíssimo, pastor. Chamavam de irmãos. Está escrito ali em Atos capítulo 3, 4, por ali está escrito. Você procura lá depois. Tratavam um ao outro como irmãos. E tem outros textos também, só que para não demorar muito, já preciso correr um pouquinho aqui. E Ezequiel 34, meus irmãos. Esse aqui é bem sucinto. Esse aqui é bem sucinto. Ezequiel 34, verso 1, estarei lendo. Profecia contra os falsos pastores de Israel, é forte. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Então aqui a palavra do Senhor, meus irmãos, está escrito sobre os pastores de Israel, aqueles que funcionavam como pastores. Aqui está escrito: não deveria os pastores apacentar as ovelhas? Mas hoje, meus irmãos, o que vemos são as ovelhas apacentando os pastores, com todo luxo, com toda obediência, cegamente, e dando a esses líderes uma vida de luxo, uma vida regalada, uma vida de riqueza, dando todo o seu dinheiro na mão desses pastores. Tudo que as ovelhas têm, elas têm dado a esses pastores. A palavra está escrito: não deveria os pastores apacentar as ovelhas, em vez das ovelhas apacentar os pastores? A quebrada não ligaste, a ferida não curaste, a desgarrada não foste buscar. E Jesus disse: quando uma ovelha se desgarrar, deixe as 99 e vá em busca daquela que está perdida. Mas hoje não acontece assim. O irmão, quando ele sai do ministério, quando acontece alguma coisa que ele não encontra mais força, ou foi ofendido e ele sai, ou ele desanima, ninguém vai em busca dele. Ninguém vai ver como que ele está, se ele está sofrendo, se ele está morrendo, se ele está precisando de uma ajuda financeira. A palavra disse que os pastores deveriam socorrer as ovelhas, mas pelo contrário, come a carne, a gordura, usa a lã, tudo que a ovelha pode dar, os pastores estão tirando das ovelhas tudo que elas têm, meus irmãos.
usando Malaquias capítulo 3, verso 8, 9 e 10, dizendo que aquele que não dá o dízimo é ladrão. E a Bíblia vem dizer, meus irmãos, que o dízimo não é para hoje. O dízimo ele foi para o tempo dos levitas, na lei de Moisés. Eu tenho outros vídeos aí ensinando sobre o dízimo. Você entra no YouTube e procura lá e você vai ver. O dízimo não é para hoje. O dízimo ficou na lei de Moisés. Hoje, para manter-se a igreja, vamos dizer assim, todas as despesas é apenas com oferta voluntária, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua conforme o propósito do coração. Ah, pregador, mas e os que funcionam como pastores, como obreiros, que são assalariados? A Bíblia, em Timóteo, capítulo 5, está escrito que o obreiro, ele é digno do seu salário, mas um salário de ajuda de custo, meus irmãos. Um salário para ele comprar o que comer, não é para enriquecer, para comprar Hilux, casa na praia, casa em condomínio de luxo, enquanto 99% das ovelhas são tudo pobre. Você já reparou que dentro das igrejas, 99% ou 90% dos crentes são todos pobres, assalariados, aposentados, que vivem de aluguel, que vivem de pouca renda? E quando você olha para os líderes, estão de carros de 500 mil, 700 mil, 1 milhão, vida de luxo, recebendo 50 mil por mês, 100 mil, 200 mil, 20 mil, 10 mil, e a conta nunca bate, meus irmãos. E a prosperidade que eles anunciam e prometem em cima do livro de Malaquias, essa prosperidade nunca chega. Quantas pessoas, meus irmãos, têm sido chamadas de ladrões dentro das igrejas, porque não podem devolver o dízimo, estão sendo até desprezadas pelas lideranças. Isso é humilhante e é antibíblico. Você já reparou? Até você mesmo, quantos anos que você devolve o dízimo? Eles dizem assim, é devolver. Dizem que é ato de fé, dizem que é gratidão, mas não. Na lei de Deus tinha que devolver, senão recebia maldição dos gafanhotos na lavoura. E se devolvesse, Deus abria a janela do céu, derramava chuva na época certa, e as colheitas eram prósperas. Então, meus irmãos, eles prometem o fogo do inferno para aquele que não for dizimista, sendo que eles estão pecando em tirar o dízimo de vocês. E aí você reparou que você tem dado dízimo há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos ou mais, e essa promessa de Malaquias, eles só usam Malaquias, dizendo que Deus vai te dar 10 vezes mais, 100 vezes mais, e você ainda está morando de aluguel, ainda não comprou um carro novo, e eles estão comprando carro novo, casa nova, direto, e você não consegue sair da mesmice. Falam que Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda, e você, quem sabe, ainda está trabalhando de empregado, está tudo difícil, e essa promessa não acontece. Pensa, não seja manipulado por eles. Você tem a sua Bíblia, você não precisa ser manipulado por eles. Ah, irmão, mas aonde eu vou congregar? Todo lugar pede dízimo. Vai procurando em 10 igrejas, em 100 igrejas, em 1000 igrejas, até que você encontra uma que prega a Bíblia, não apenas o dízimo, mas que pregue a verdade bíblica, e não pregue apenas que o dízimo não é para hoje, mas que pregue toda a verdade. E se, quem sabe, você mora longe de uma igreja que prega a verdade, compensa você ir 50 quilômetros, 100 quilômetros, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, para poder congregar uma igreja bíblica. Está escrito: o meu povo perece por falta de conhecimento. Conheçamos a Deus e prosseguimos em conhecê-lo. Então, meus irmãos, as pessoas têm sido manipuladas, as ovelhas dão tudo que tem para os líderes, e o dízimo já não é suficiente. Aí tem campanhas
com envelopes para recolher dinheiro, com promessa de cura e milagre. Jesus nunca mandou ninguém pegar envelope nem fazer campanha. Isso é antibíblico, é blasfêmia contra Deus. Aí tem propósito, os votos, todas essas coisas, e sem contar com as cantinas que eles fazem nas igrejas, para vender lanche, vender salgado, vender bazar de roupa, quando deveria ser dado de graça. Deveria fazer um bazar na igreja para dar de graça para aqueles que necessitam, meus irmãos. Fazer a cantina na igreja, um momento de refeitório, para poder comer, se alegrar, todo mundo ali, comer de graça, porque eles pedem para vocês trazer os alimentos, aí depois no final do culto vai vender para vocês mesmos. Então não caia nisso, meus irmãos. Quer ajudar a igreja verdadeira? Ajude de coração, com doação voluntária, com aquilo que você pode, sem tirar do seu orçamento, sem tirar da boca dos seus filhos, sem tirar da sua casa, com aquilo que você pode. E você não está roubando a Deus e não será amaldiçoado. Pelo contrário, eles vão dar conta por estar tirando o dízimo de vocês. O dízimo era para 4 classes: os levitas, os órfãos, os estrangeiros e eram os levitas, as viúvas, o sacerdote e os estrangeiros. 4 classes o dízimo era. E o dizimista dava o dízimo apenas no 3º ano. Dentro de 2 anos, o próprio dizimista comia o seu dízimo em Jerusalém. E quando o caminho era longe, tinha que vender. Chegando lá, comprava tudo, ia comer e se alegrar na presença de Deus. Deuteronômio capítulo 14, verso 22. Leia sua Bíblia. Para encerrar, meus irmãos, Isaías 55. Isaías 55, aqui vem falar dos falsos pastores, que Jesus diz em João 10. Presta atenção, meus irmãos, é muito mal interpretado João capítulo 10. Jesus ele disse: o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Este ladrão não é Satanás. O texto não está dizendo isso de Satanás. Satanás ele faz isso? Faz. Mas João 10 está falando dos falsos pastores. Leia todo o capítulo inteiro. Isaías 56, verso 11. Olha o que diz dos falsos pastores: estes cães são tão gulosos que não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Amém? Aqui Isaías 56 fala sobre os cães gulosos, porque lá em Apocalipse está escrito que os cães não herdarão o reino de Deus. E quem são os cães? Os falsos pastores, os falsos obreiros. Eles são os cães gulosos. Então, meus irmãos, se você tem chamado o seu líder pelo título, não chame mais. Obedeça a Bíblia. Em Mateus capítulo 23, verso 8, está escrito assim: Jesus disse: não chamais a ninguém de mestre, chamai um ao outro de irmão. Todos nós somos irmãos. Eu funciono como pastor, mas eu não uso título, nunca usei esse título, e toda a vida eu ensino a me chamar de irmão, apenas irmão Samuel. Aonde eu prego, nas igrejas que eu pregava, as pessoas me chamavam de pastor ou de presbítero, e eu dizia: não, me chame de irmão Samuel, isso basta. Eu não sou digno de ser chamado de pastor, apenas Jesus Cristo. Mas quando for se referir a alguém, diga assim: o irmão pastor, o irmão que funciona como pastor, mas não chama de pastor, porque você está pecando contra Jesus Cristo. Essa palavra, ela vai fazer efeito no seu coração, porque está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 12: a palavra de Deus é viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes, faz divisão da alma e do espírito, e ela vai tocar no seu coração. Quem sabe você fica com raiva de mim no primeiro momento, mas é tudo dentro da Bíblia.
não seja manipulado. Ah, irmão, e as mulheres que se intitulam pastoras? Eu não vou entrar agora nesse mérito, porque vai demorar. Eu tenho outro vídeo aí ensinando que a mulher não é pastora. Deus, Ele não levantou pastoras, não deu dom à mulher para funcionar como pastora, é para homem. No Velho Testamento, Deus levantou sacerdote e não sacerdotisa. Apenas Baal tinha sacerdotisa. Quando Jesus escolheu apóstolos, não foi apostoliza, não foi apóstola, foram 12 homens. Quando em Atos capítulo 6, 7, para cuidar das viúvas, foi escolhido 7 homens, 7 diáconos, para cuidar das viúvas. Não seria melhor, mais fácil escolher 7 mulheres? Mas não, Deus escolheu um homem para governar Israel, Deus escolheu um homem para ser rei, e não a mulher para ser rainha. Jesus podia ter escolhido mulheres para serem apóstolas ou bispas, mas Ele não escolheu. Não teria nenhum problema se Ele tivesse escolhido, mas Ele não escolheu. Ele podia ter levantado a própria mãe dele, Maria, para ser a primeira pastora, ou apóstola, ou bispa, mas Ele assim não fez. Então a mulher, ela não funciona como pastora. A mulher ela pode ser uma operadora, uma ajudadora do ministério. Não digo isso para ofender, porque na grande maioria as mulheres ultrapassam os homens na dedicação ao ministério e à obra. Pregam muito melhor do que muitos homens, na grande maioria, mas Deus não escolheu dessa maneira, meus irmãos. Deus colocou o homem para liderar como pastor, funcionar como pastor na igreja verdadeira. A igreja que não é verdadeira, ela aceita a mulher como pastora, como bispa, como apóstola, todas estas adjeções, porque está escrito em Coríntios, capítulo 11, Deus, Ele colocou o homem como cabeça da mulher, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Não pode inverter as coisas. Se Deus quisesse, assim teria feito. Vocês se lembram, quando Deus escolheu Moisés, escolheu Arão, Ele não escolheu Miriam. No sacerdócio levítico, Deus não escolheu as mulheres, escolheu os homens para essa função. Então, nós que somos cristãos, devemos aprender e obedecer à vontade de Deus, amém? Fica todo na paz, fica todo com Deus. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Até o próximo culto, se Deus permitir. Aqui temos culto todos aos sábados e às terças-feiras, às 7:30 da noite. Você é o nosso convidado.